Gente, o tema de hoje é algo extremamente importante. Eu tava aqui pensando, né? Sempre que eu vou elaborar um tema, que eu vou programar um tema de uma live, o objetivo sempre é gerar uma informação que venha resolver um problema de quem tá aí do outro lado, né? Que possa fazer a diferença na prática clínica do fisioterapeuta. Então, a pergunta de hoje é: será que o dry needling causa efeito colateral? E quais são eles? Porque muitas vezes nós, profissionais, acabamos ficando paralisados, na verdade, com medo do efeito colateral. Eu vejo muito isso, gente. Então, por isso que hoje eu vou te dizer 3 efeitos colaterais que podem acontecer no dry needling para você ficar tranquilo. Enquanto isso, eu tô brigando aqui com meus cabelos, porque obviamente a pessoa quer ficar bonitinha aqui nos vídeos. Então, eu vou te dar três possibilidades de efeito colateral e como que você vai driblar, trabalhar nesse processo do dry needling para que você não pare de fazer uso da ferramenta, para que te dê segurança. E um profissional com segurança, ele gera o quê? Resultado. Ele entrega resultado para quem está recebendo a técnica, tá? Então, para você que chegou aqui nesse momento, para você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vinda. Eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta, criadora do método GPS do dry needling. Hoje, olha como eu tô, minha gente. O editor pode até botar a musiquinha aí, mamãe sacode, agonia, porque hoje eu estou me sentindo de farda. Gente, como é gostoso a gente ter farda, né? Mas vamos lá, meu povo, porque a gente tem algo muito importante para falar. E como você sabe, toda quarta-feira eu tenho um encontro aqui com vocês no Instagram. Eu tenho um encontro com vocês aqui no Instagram, que é o nosso horário de almoço, esse momento que é tão importante, que é a minha contribuição para que você aí potencialize os seus resultados, melhore o seu resultado com o seu paciente e gere muito mais resultado, tá beleza? Então aproveita e já envia pro seu colega, pro seu amigo que tá aí, porque hoje é algo que vai com certeza dar mais segurança para esse profissional. Bom, então a pergunta é: será que o dry needling gera efeito colateral? Coloca aqui sim ou não. Quem tá aqui no Instagram? Colateral. Dry needling. Coloca aqui sim ou não, se você acredita. E para você que tá aqui no YouTube, coloca aqui embaixo também, porque eu respondo todas as dúvidas, eu respondo todos os comentários. Isso pra mim faz muita diferença, estar em contato com vocês, conhecer a necessidade real de vocês. E isso, gente, é algo que bateu aqui pra mim. O que é? Qual é a definição de efeito colateral? Vocês vão entender por que eu fui atrás dessa relação de definição de efeito colateral, tá? Defeito colateral, segundo o Google aqui, ó, é um efeito adverso que não se deseja. Muito bem, um efeito adverso que não se deseja. O que nós desejamos ao efetuar um tratamento no paciente? Que ele reduza a dor. Então, para alguns colegas, e isso também ficava na minha cabeça, o que eu tenho que gerar para o meu paciente é uma redução da dor, e um efeito colateral que vai descompensar tudo isso é piorar a dor do meu paciente. Isso seria um efeito colateral, tá? Mas aí a gente vai conversar sobre isso e eu vou mostrar para vocês uma visão muito mais ampla que os médicos, os dentistas, outros profissionais que não físio já têm uma visão muito clara, muito tranquila sobre efeito colateral, e que eu acho que a fisioterapia precisa evoluir nesse processo e que eu evoluí porque eu tinha esse medo. Meu Deus, será que eu vou gerar nesse momento um efeito adverso no meu paciente? Será que existe alguma forma ou algum passo ou algum cuidado que eu possa fazer que não gere esse efeito colateral?
Porque, óbvio, o que nós desejamos ao atender o paciente é reduzir o seu sintoma e não gerar um efeito colateral. Mas fique aqui, porque eu vou te contar efeitos colaterais surreais e vou te explicar o que acontece e por que acontece, tá? Já fiz alguns vídeos desses, mas vou fazer mais profundos, cada vez mais profundo, para que você que está aqui no YouTube possa me acompanhar, possa entender, possa sentir segurança e fazer sempre cada vez mais uso dessa ferramenta que vai gerar resultado no seu paciente. Então, o efeito adverso seria uma resposta da qual eu não quero, que seria no meu paciente uma piora da dor. Vamos lá. Mas a gente precisa ter muito cuidado nessa afirmativa, porque existe confusão. As pessoas acabam confundindo reação que pode acontecer da técnica com o efeito colateral da técnica e afirmar e começar a dizer que aquela técnica não deu efeito, que aquela técnica não foi suficiente, que aquela técnica não foi positiva. Então isso vai acontecendo muito com os nossos pacientes e a gente como profissional acaba ficando muito frustrado, tá? Então, o que é o efeito do dry needling? Quais são os efeitos que o dry needling pode entregar para você, profissional, para você como paciente, né? Como paciente, que você vai entregar para o seu paciente. Primeiro, o primeiro objetivo do agulhamento a seco, ou seja, do dry needling, é trabalhar através de um monofilamento à agulha, fazer com que, através da inserção dessa agulha no corpo, aconteça a modulação de substâncias químicas, equilíbrio dessas concentrações de substâncias químicas que gerem uma redução da dor. Então, um marcador da dor que é bem interessante, que a gente vai ver em vários artigos, e é um marcador que o dry needling consegue reduzir, é a concentração de prostaglandina, tá? Então, a proporção que eu vou agulhando aquela estrutura, mas se eu tenho um GPS de todas as áreas que vão gerar resultado, a probabilidade é que esse resultado e melhora do paciente vai acontecer. Então, nos primeiros minutos, o monofilamento inserido na estrutura, ele começa a reduzir essas substâncias químicas que vão promover o relaxamento dessa musculatura e, em consequência, um ganho de amplitude de movimento e uma redução da dor, tá? Então, primeiro a gente vai ter claro o que é o efeito, esse efeito que a gente deseja. Muito bem, mas eu falei que eu ia mostrar para vocês e vou mostrar 3 efeitos colaterais que podem acontecer com dry needling e que você vai ver que não é bem um efeito adverso e que existe possibilidade de você ir direcionando e acalmando esse corpo e burlando alguns deles para que não aconteça. Tudo bem? Então isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Vamos lá, então agora que eu já sei o efeito, eu quero o relaxamento dessa musculatura e eu quero redução da dor, eu tenho como ter um ganho de amplitude de movimento realizando o dry needling. E o que pode vir a acontecer diante desse processo? Existe um marcador, então primeira relação de efeito colateral que pode acontecer é a estrutura ficar dolorida. É após o primeiro atendimento, esse paciente sentir a área como se tivesse machucada, a área tivesse mais sensível, tá? E até não conseguir fazer algumas técnicas depois do agulhamento. Isso é possível e existe toda uma publicação científica voltada para isso, de que sim, pode haver uma alteração e a gente pode ter aí essa sensibilidade aumentada. Então, para tudo aí e já coloca um parêntese bem real. Por quê? Eu estou falando de sensibilidade. Nós estamos falando de uma área, o músculo, uma estrutura que estava com 3 marcadores altos de concentração e que aquele corpo está demandando toda uma atenção para aquele local. Então, quando eu começo a fazer uma técnica, quando eu começo a fazer uma modulação, o que vai acontecer? Eu tenho a possibilidade daquela estrutura, e isso não é só no agulhamento, não é só no dry needling. Se você parar para observar, todas as manobras, a crochetagem, o gua sha,
a própria manipulação vertebral em alguns momentos, em algumas pegadas. Quantos pacientes eu já tive que apresentaram esse sintoma, né? Olha, eu fiquei mais dolorida, eu fiquei mais sensível, eu tive uma alteração de sensibilidade nessa estrutura, porque é normal. Então, cabe a você, durante esse processo de trabalho de atendimento, ou como eu digo, no arriar das malas com o seu paciente, já chegar para ele e dizer, olha, você pode ter uma sensação de piora da dor logo após o dry needling, principalmente com o dry needling, porque ele é um monofilamento, ele é uma agulha. Então, na cabeça do paciente e do fisioterapeuta, achando que é um efeito adverso, pá, morri, acabei com o meu paciente, não é bem isso. Tudo bem? É um efeito adverso porque você está mexendo muito no lugar. Agora eu disse que ia dar 3, mas para cada um desses 3, eu vou dizer para você o que pode estar correlacionado e como você pode reduzir. Olha só, todas as vezes que for o primeiro atendimento, use pouca agulha. Faça poucas estruturas. Então, a avaliação ela precisa ser muito minuciosa e direcionada para você saber o que pode estar causando aquela disfunção, aquela alteração. E aí você vai fazer uma abordagem para reduzir o principal sintoma do seu paciente. O que muitas vezes dificulta a gente para trabalhar, porque a nossa sociedade, minha gente, ela só vem com dor quando está acabada. Ela vem com dor quando ela não mexe, quando ela não senta, quando ela levanta, ela não faz mais nada. E isso demora muito mais para a gente gerar o resultado, né? E aí você tem que ter todo um cuidado, mas um posicionamento firme de passar isso para o seu paciente. Você tem tanto tempo com dor, chegou aqui agora e tá querendo sentar na janela, meu preto? Não dá, não é verdade? Então, não vá com sede ao pote. Muitas vezes eu vejo que essa piora do paciente logo após o agulhamento está pela quantidade de agulhas que o profissional está usando, está pela primeiro atendimento que viu que é uma grande concentração de contração muscular, de alteração, e ele foi e começou fazendo uma pistonagem, ele não fez um agulhamento superficial antes, ele não tratou aquela estrutura, tá? Então não houve todo esse direcionamento específico, como eu chamo, trabalhar o terreno do paciente, trabalhar a estrutura do paciente para que você consiga então evoluir, tá? Parar com esse negócio de querer zerar o paciente. Eu já falei isso aqui na live, vou falar hoje de novo. Gerar resultado não é deixar o paciente sem dor, é fazer com que esse paciente vá evoluindo. Pelo amor de Deus, você está tratando. Se não é um tratamento, é milagre. Não é isso que você está propondo para o seu paciente. Você está propondo um tratamento, onde o tratamento tem a fase da liberação, a fase do fortalecimento, a fase da mobilidade, o exercício dele para casa. Então, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça, físio, e passe isso para o seu paciente, porque você vai ter muito mais conforto para trabalhar com o seu paciente. Beleza? Isso é muito claro. Então, primeiro efeito colateral, sensação de piora do seu paciente. Isso é real. Muito bem, já expliquei e já dei todo o passo do trajeto. Outro efeito colateral, que esse é real, esse efeito de piora, é a piora que acontece de verdade. Sabe aquele paciente que chega para vocês e diz assim, olha, eu piorei depois dessa técnica. Existe uma alteração, que eu falo isso minuciosamente na formação, não dá tempo eu falar disso aqui, que é uma alteração genética, são marcadores genéticos específicos que esse paciente pode ter em maior concentração e menor concentração, e ele responder mal à agulha. Então é uma alteração genética desse paciente que não tem como você saber e que ele piora, mas piora de um jeito assim devastador. E abrindo um parêntese nessa piora, uma certa feita eu tive uma paciente, uma idosa, me lembro muito bem dessa idosa. Sabe aquela idosa assim que aparentemente bem doce, cabelinho branco, suave na voz, sabe? Tem todo jeitinho assim, me conquistando. E aí ela veio a primeira vez, eu
em um dado momento, não foi no primeiro atendimento, eu resolvi fazer o dry needling nela. E foi a primeira vez, uma paciente que já tinha tido câncer, né, que já tinha tido vários processos. E essa paciente, ela teve uma piora de verdade, segundo ela, que teve que ir para emergência. E eu achei aquilo muito estranho. Falei, poxa, caramba, será que realmente, como foi isso? Ela me ligou. E aí disse, olha, eu tive que vir para emergência, eu tô muito ruim, a dor piorou muito, a emergência ortopédica, né? E tudo bem, eu ouvi aquele quadro e falei, olha, e o médico disse que a fisioterapia tem que ser suave, que você pegou muito pesado. Eu falei, vamos conversar, aparece lá amanhã. Isso era um feriado, no outro dia ela foi. E quando ela chegou, ela veio me passando, né, exatamente essa relação de que você trabalhou muito pesado, isso foi muito real. E aí eu comecei a explicar geneticamente os marcadores que ela tem, né, que poderia ter, e que isso poderia gerar uma alteração no nível de sensibilidade dolorosa. E aí eu fui e falei pra ela, olha, quando você vai no médico, que você faz uso de uma medicação e que você tem uma reação, uma dor de barriga, uma dor muito alta, uma queda de cabelo, sei lá do que mais, né, que seja dentro desse efeito adverso, você vai culpar a medicação? Você vai culpar o médico? Claro que não! Você vai mudar essa medicação e você não vai usar mais. Existem outros marcadores que você vai utilizar. E isso foi algo que eu comecei a perceber que não era dito nas formações, porque nem na minha formação eu também tinha aprendido. E eu vi que isso, muitas vezes, isso rodava, né? Ai, professora, eu fiz com o paciente, esse paciente piorou. Eu fiz e a gente não tinha. Até que depois de muita pesquisa, eu comecei a observar, né? Comecei a ver de verdade que existia um marcador genético que fazia essas considerações, tá? E aí está direcionado para esse paciente. E você tem como fazer essa triagem antes do paciente chegar? Não tem. Você vai fazer um pedido de marcador específico para saber se ele tem tais substâncias, colecistocinina 8 em maior concentração ou não para poder fazer o agulhamento? Não. Então você vai no primeiro atendimento trabalhar com esse paciente com muita cautela, agulhar os músculos que vão gerar resultado naquele paciente do principal sintoma. Minha gente, você quer me matar? Ontem mesmo o paciente chegou aqui dizendo, não melhorei muito. Eu disse, não, mas peraí, deixa eu abrir aqui o sistema. Você estava com uma dor no trapézio, fibras médias, no trapézio, fibras inferiores, no grande dorsal direito. Você estava com uma dor no quadrado lombar esquerdo. Não tô sentindo mais isso não. E como é que você não melhorou, abençoado? Não, hoje eu estou sentindo uma dor em faixa. Mudou tudo, tá? Então muitas vezes a gente acaba ficando meio sem parâmetro com o paciente, por isso que o fisioterapeuta ele precisa estar muito bem direcionado, ele precisa fazer as perguntas específicas, reavaliar o movimento. Então o que foi que eu peguei? Pedi todos os movimentos para ele: flexão do tronco, extensão do tronco, rotação, inclinação, para ver todo se ele sentia dor. E aí, abençoado, sentiu dor? Não. Tá? E isso é que a gente precisa estar muito alterado. Então, se esse paciente, você fez o agulhamento e esse paciente falou, olha, eu piorei muito, e você trabalhou com poucas agulhas, trabalhou com estratégia específica para gerar resultado à sintomatologia, ao que ele realmente deseja, e esse paciente apresentou uma resposta ruim, não está nas suas mãos a piora dele. Pode ser uma alteração genética. Tá? Marcadores específicos que não dá para eu explicar tudo isso aqui agora, mas que na formação eu explico detalhadamente, porque eu quero que meu aluno saiba desse processo e esteja preparado para poder atender e receber, né, um processo desse. Porque fala sério, né, físio? Fala sério. A gente quer entregar melhora. E se dentro dessa entrega de melhora o paciente chega dizendo que piorou, gente, o coração sacode, o coração dá nervoso. É surreal.
O terceiro efeito colateral que pode acontecer, um efeito adverso, é um edema local. Quando você tirar a agulha, tá tipo uma muriçoca, uma mordida de muriçoca, esse pode ser um efeito colateral. E que todas as vezes que acontece comigo, eu passo para o meu paciente e sinalizo, olha, aconteceu um efeito colateral. Esse efeito colateral, gente, desse edema, segundo a literatura, como em segundos acontece a troca de substância química muito rápida, muito violenta, isso pode acontecer ou de você pegar também uma estrutura próxima, como vaso, uma veia, tá? E aí forma essa estrutura que fica circular. Não é dolorosa, é sensível, mas que todas as vezes que isso acontece comigo, com o meu paciente, sabe o que eu faço? Eu aviso imediatamente. Eu venho para ele e digo, olha, aconteceu isso, está relacionado com isso, isso e isso, não se preocupe, que até o final do dia, algumas horas, às vezes 24, 48 horas, no máximo, já houve a reabsorção dessa estrutura e ela já voltou. Então, o efeito colateral do dry needling, observe que não tem medicação, né? Então, mas você tem que ter um conhecimento muito profundo dessa ferramenta para você estar seguro. Então, se você já sabe que você usou um GPS, que você fez todo o processo certinho, que você trabalhou com todas as possibilidades que eram necessárias e mesmo assim esse paciente ainda tem reação, você já sabe como controlar e aí você vai aos poucos vendo se é preciso ou não. Mas isso, gente, não pode te paralisar quanto ao uso do dry needling. Por que não? Porque o benefício é muito maior do que o efeito colateral. Então, assim, em 21 anos de publicação científica, nós vimos resultados a partir de 1 minuto nessa musculatura. E se você for pesquisar de forma ampla, você vai ver que há muito mais benefício do que malefício. Você vai ver que essa balança está muito mais alta. Então, como eu comecei dizendo no vídeo, quais são os marcadores de efeito do dry needling? Como que ele trabalha? E o que seria, então, um entendimento exato do que é um efeito adverso, tá? Porque todas as manobras, todas as técnicas, todos os remédios, eles podem gerar um efeito colateral e que não está na nossa mão e que não está na mão de nenhum profissional. Essa graduação específica de não gerar nenhuma alteração. Tudo bem? Então que fique isso muito claro para que você entenda o benefício direto e aguarde que aqui nesse canal, aqui no YouTube, eu vou colocar um outro vídeo falando depois do benefício direto do agulhamento a seco. Mas para você que está aqui, se você gostou desse conteúdo, não sai daqui, criatura, sem se inscrever, sem deixar o seu joinha, que isso ajuda muita gente. E aí, para você que está aqui no Instagram, se tiver dúvida, coloca aqui que esses minutos finais eu vou estar respondendo. E para você que está em casa, se tiver qualquer dúvida ou quiser saber algo mais, é só colocar aqui nos comentários que a gente vai se falar. Tudo bem? Até o próximo vídeo, te vejo em breve.